Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Clica na Dica. Meu nome é Cassiano Morche, sou consultor e empreendedor, especialista em consultoria de vendas externas. Criei esse canal aqui com a finalidade de ajudar você que está iniciando na carreira de vendas, iniciando como empreendedor, querendo vender algum produto e não sabe como começar, o que falar para o cliente, como chegar até o seu cliente. Me acompanha no canal que eu trago diariamente conteúdos exclusivos para você, de dicas, macetes, truques, técnicas para você utilizar no momento da sua venda e alavancar os seus resultados. Então pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho das notificações, assim sempre que eu postar um conteúdo novo, vocês vão receber a notificação lá em primeira mão. Também eu peço que você deixe o seu like, curte o vídeo para mim, isso é muito importante, me deixa sempre mais motivado. Toda vez que eu vejo ali um like novo, eu fico muito feliz e isso me traz motivação para continuar produzindo conteúdo para vocês. Ok? Pessoal, a dica de hoje são 3 técnicas que vocês vão utilizar de PNL, Programação Neurolinguística. Técnicas poderosas no quais vocês vão dar aquele gatilho para o seu cliente, onde ele vai se sentir empolgado e vai fechar com você. Vai ceder ao seu desejo, né? Vai concretizar a venda com você. Então, pessoal, a primeira dica que eu deixo para vocês é sobre o elogio sincero, o famoso report que eles falam. Pessoal, o que seria o elogio sincero? Naqueles primeiros 15 segundos da venda, onde você está encantando o seu cliente, onde você está apresentando o seu produto antes de qualquer coisa, às vezes até mesmo antes de você se aproximar. Vamos supor, você está fazendo uma venda externa, né? Você fez uma abordagem com o cliente, né? Está na frente da casa dele, fez uma abordagem e naquele momento, antes do cliente chegar até você, você tem uma visão periférica, olha ao seu redor e verifique o que você pode fazer um elogio sincero para ele. Uma flor bonita que ele tem dentro da casa, ou se ele vem com um filho, elogie o filho. Se o cachorro é um cachorro bonito, faça um elogio, mas que ele sinta a sinceridade. No momento que você fazer esse elogio para o seu cliente, você vai envolver ele em emoção. Provavelmente ele vai lhe contar alguma história sobre aquilo que você está elogiando e você já conseguiu quebrar o gelo, envolver ele em sensações e emoções boas, ok? É uma técnica muito poderosa. Você quebra o gelo, você faz aquele elogio sincero e o cliente naquele momento ele esquece que você é um vendedor. Ele lhe tem como um amigo, ele lhe tem como uma pessoa mais próxima, porque ele entra naquela emoção daquele elogio que você fez com toda a sinceridade. Claro, né, pessoal? Sejam muito cautelosos ao elogiar, não façam elogios muito evasivos. Então procure fazer elogios de coisas aleatórias, mas com sinceridade. Desenvolvam isso, que vocês vão alavancar suas vendas logo no início da venda, logo no início da abordagem, você já vai se sentir capaz de concretizar a venda. Você já vai bater o olho no cliente quando você elogiar e ver que ele se envolveu naquela emoção. Você vai verificar já no início que você tem a chance de ganhar o sim do cliente e fechar essa venda, tá bom? A segunda dica, pessoal, que eu trago para vocês são sobre objeções fáceis. O que é objeção fácil? Você está trabalhando com gatilho, você está induzindo o cliente a comprar de você. Muitas das vezes o cliente ele vai dizer: não quero, não tenho tempo, não tenho dinheiro. E aí você fica... São objeções fáceis. Quando ele fala isso, não significa que ele realmente não queira o seu produto. Muitas das vezes você nem apresentou, você nem falou para ele sobre o seu produto. Então, pessoal, a segunda dica que eu tenho para vocês hoje é: não caia em objeções fáceis. Sempre quando o cliente fizer falar para você: eu não quero porque eu não tenho tempo, eu não quero o seu produto porque eu não tenho dinheiro, pergunte a ele exatamente o porquê ele não quer, qual é o motivo, por que ele não quer. Quebre a objeção dele falando coisas óbvias. Você vai fazer uma pergunta óbvia para ele: por que ele não quer? Ele já largou para você a objeção e você tem que argumentar com essa objeção. Vamos supor, eu trabalhava com vendas de TV por assinatura e quando o cliente, eu apresentava o meu produto, na maioria das vezes: não, eu não quero isso daí, eu não tenho dinheiro. Mas por que você não quer? Porque eu não tenho dinheiro. Mas ele nem sabe o preço. Então, nesse momento, o que eu fazia?
eu perguntava para ele o quanto que ele achava que custava o meu produto, quanto ele achava que realmente valia o meu produto, se ele conhecia o meu produto. E ali eu começava a trabalhar a minha argumentação da venda. Muitas das vezes eu enaltecia o produto, eu falava super bem, como eu acreditava muito no produto que eu representava na época. Eu falava muito bem do meu produto, eu levava todos os benefícios para ele, né? Dizendo para ele, minimizando o preço. Se o problema era o preço, eu minimizava o preço, onde ele conseguia ter outras sensações e eu deixava o preço lá embaixo. Uma técnica muito poderosa que eu fazia era dividir o valor mensal que o cliente vai pagar referente ao meu produto por dias que ele ia utilizar, que dava um valor muito pequeno em relação ao serviço que ele estava tendo à disposição dele. Tá? Então a segunda dica é não caia em objeções simples, objeções que o cliente não pensou para te falar. Quando ele fala que ele não tem tempo, não tem dinheiro, que ele não pode, você tem que descobrir esse motivo. Descubra o motivo e trabalhe na objeção, 100% em cima da objeção que ele lhe deu. Porque no momento que você quebrar a primeira objeção, ele já vai ficar sem saber. Se você falar alguma outra coisa, ele vai pensar duas vezes antes de dar uma negativa para você, porque você já contornou a primeira objeção. O cliente ele também não tem muitas respostas preparadas. No momento que você convencer ele que ele não pode, que ele pode sim, por quais motivos você vai despertar o interesse dele, ele vai se sentir encurralado e não vai ficar lhe dando novas objeções, e aí você vai conseguir partir para um fechamento tranquilamente, ok? Pessoal, a terceira dica que eu tenho para vocês, tá? É uma dica bem interessante, ela anda muito junto com a segunda dica que eu passei para vocês, tá? Sobre as objeções. A terceira dica é uma dica que você pode utilizar junto com a segunda. E a terceira dica é imaginação. Faça o seu cliente imaginar, se imaginar com o seu produto. É uma técnica muito poderosa, onde ele vai despertar, vai criar a sensação que ele já tem aquele objeto, ele vai criar a sensação na cabeça dele que aquele objeto que você está ofertando para ele é realmente muito importante, que ele precisa daquilo, e com certeza ele vai fechar com você. Vou te dar um exemplo. Eu vendia TV por assinatura, como eu falei aqui já no vídeo para vocês. E o que eu fazia quando o cliente ele não queria, ele não tinha tempo, ele não sabia muitas vezes qual que era o meu produto? Eu perguntava para ele se ele gostava de filmes, o que ele gostava de ver, entretenimento, lazer, quantas pessoas moravam na casa dele, quantas pessoas iam usufruir daquele meu produto, daquele meu serviço. Perguntava para ele como que era a imagem da televisão. Eu perguntava se ele gostava de cinema, levava a imaginação dele aquelas televisões quando tu entra na loja que a imagem é perfeita. Sabe quando você vai comprar a televisão que a imagem é perfeita? Pois então, o produto que eu vendia proporcionava isso para o cliente. Então, fazia ele imaginar que a TV dele ia ter aquela sensação, que ele ia ter um cinema em casa, com qualidade de som, imagem, que ele ia ter conteúdo exclusivo, que ele ia ser dono da própria decisão dele. Ele ia decidir o que ele queria assistir. Ele ia escolher se ele queria ver futebol, se ele queria ver filme. Ele ia poder proporcionar para os filhos dele uma programação com cultura, uma programação com conteúdo, uma programação onde o filho dele ia estar entretido, que ele ia ficar despreocupado, que aquele canal infantil ia passar um programa, um conteúdo relevante para a criança. E que comparado ao preço, seria mínimo, não tem valor que pague o conhecimento que o filho, que ele, o lazer que eles iam estar levando para casa. Quando eu fazia eles imaginar, não, você tem que ver o som é incrível, sabe quando você vai no cinema, que dá aquele boom, com aquele efeito? Então eu entrava na história, no personagem. Sério, é muito bom mesmo, eu gosto de ir no cinema, faz tempo que eu não vou porque é caro. Pois então, daí ele já caía numa objeção que o cinema era caro e eu estava ali levando um valor, um serviço para ele, que ele ia ter o mês inteiro, muitas das vezes com apenas uma entrada do cinema. Então, e eu levava aquela emoção para ele sobre a imagem, falava sobre o som, falava sobre a sensação de ele não precisar, você gosta de jogos, pois é, você não vai precisar ir no bar para olhar jogo, você vai ter disponível na sua casa. Sabe aquele amigo que tem o pay-per-view lá e que acaba às vezes olhando o jogo sozinho? Pois é, você vai ter
esse conteúdo na sua casa, se você quiser chamar os seus amigos e fizer diferente, você vai poder. Então levava a sensação, ele podia estar num estádio, ele podia estar num cinema, ele tinha várias sensações em um único produto, ou seja, o meu preço era insignificante referente a todo o benefício que ele estava levando com um único produto. No momento que eu fazia o cliente imaginar, ele poderia não ter dinheiro, ele no mínimo, minimamente ele agendava comigo para uma próxima data, ele fazia o cadastro e agendava comigo uma data para a instalação. Ou ele conseguiu o dinheiro emprestado com alguém, ele poderia não querer. Pessoal, eu cansei com apenas essa técnica, eu cansei de reverter o cliente no final da venda, na conversa, eu começava a conversar, você não quer, tudo bem, então já não estava mais ali para vender, eu estava ali para passar a informação, para passar a sensação, para que ele fica com aquele gostinho de querer comprar, que se numa próxima passar por ali e tiver com uma promoção, ele vai poder aproveitar, mas na maioria das vezes não ficava com uma próxima não, ele já fechava comigo na hora. Tá? Por quê? Porque ele despertava essa sensação. Hoje o produto que a gente representa é outro, também é relacionado à tecnologia e a gente leva para ele essa mesma sensação. A gente leva para o cliente a sensação que ele tem o conforto, ele tem um mundo em suas mãos. Então a gente sempre trabalha em cima do produto, então você precisa conhecer o seu produto e descobrir quais são as melhores sensações que o seu produto pode oferecer e despertar isso no cliente, porque quando você faz o cliente imaginar, faz ele sentir essa sensação de emoção, você saiu daquele negócio de venda, cliente, produto, vendedor. Não, você está levando ele para uma outra esfera, ele está sentindo aquela emoção, ele está sentindo que ele precisa ter aquilo ali. Por algum segundo você colocou aquilo na cabeça dele e ele vai fechar com você. Se você está vendendo produtos alimentícios, faça ele sentir a sensação, se remeter ao sentido do gosto do seu produto. Faça ele ter boas sensações relacionadas ao gosto, ao olfato, ao cheiro do seu produto. Então, e isso em qualquer produto que você esteja vendendo, todos os produtos têm o seu benefício. E você precisa estudar esse produto para fazer o seu cliente imaginar ele já tendo. Então essa é a última e terceira dica, a dica da imaginação. Você pode colocar essa dica junto com a dica das objeções, com a segunda dica ali, então utiliza esse macete final. Sempre quando tiver uma objeção, no momento que você estiver fazendo as suas objeções com o seu cliente, você faça ele ter sensações boas referentes ao seu produto. Pessoal, eu tenho certeza que esse conteúdo é de grande valia, então se você precisar ver esse vídeo, mais uma vez assista para você entender sobre o produto. E eu gostaria de deixar mais um recado para vocês, para você que está começando aí no ramo de vendas, principalmente para quem vende externo. Uma dica muito importante é que você deve bater em todas as casas que você passar, você deve conversar com todos os clientes que passarem por você, você deve abordar o maior número de pessoas, porque tudo é estatística, então quanto mais você ofertar, mais chances você vai ter de vender o seu produto, tá? Então não desanima, pega essas dicas, pega esse conteúdo do canal, pesquisa mais conteúdo no YouTube, tem tanto conteúdo bom aí, eu tenho certeza que vocês vão aprimorar todos os dias um pouquinho as suas técnicas em venda e vão conseguir alavancar o resultado a curto, médio ou até mesmo longo prazo. Mas geralmente em curto prazo você já começa a ter os primeiros resultados. Você precisa fazer com excelência o seu serviço de venda, você precisa fazer com todo o capricho possível. Faça com capricho, como diz o escritor Mário Sérgio Cortella. Eu leio os livros dele e ele sempre passa conteúdo muito relevante. Ele falou uma vez sobre capricho e aquilo entrou na minha cabeça de uma maneira que em toda venda eu coloco essa técnica junto para o meu cliente, né? Não é uma técnica, é um ato meu, o ato de capricho. Eu vendo com excelência, eu levo tudo aquilo que a companhia oferece para o meu cliente final da melhor forma possível. Eu sou o máximo, eu sou exclusivo do cliente naquele momento da venda. Eu não atendo o celular, eu não disperso no WhatsApp, eu não respondo ligação, eu estou com o meu cliente. O meu cliente é o meu foco naquele momento. Vender para ele é o meu foco, eu não deixo nada me dispersar. Eu troco contato com o cliente, eu retorno depois para perguntar como foi o atendimento dele,
como se ele gostou do produto final. Eu faço com capricho, eu faço o melhor com o que eu tenho no momento, enquanto eu não tenho condições de fazer melhor ainda. Essa é uma dica do Sérgio Cortella. Eu li essa frase dele num dos livros que eu tive o prazer de ler, e isso impactou muito na minha vida. Então, com todas essas técnicas que eu venho estudando, eu coloquei mais o capricho. Eu falei, cara, eu tenho que fazer um negócio com excelência, porque nem sempre a gente está com vontade de fazer a venda com excelência, nem sempre a gente está no melhor dia também. Mas eu botei aquilo na minha cabeça de, cara, não, eu tenho que fazer o melhor, porque no momento que você estiver fazendo o melhor, o seu cliente vai identificar isso. Ele vai pensar, cara, esse cara não quer só me vender. Esse cara, ele sabe o que ele está querendo, ele sabe o que ele está me vendendo, ele conhece o produto dele, tudo combina. Quando você faz com capricho, tudo dá certo. Então use o capricho, pense nisso que eu te falei agora no final, junta com aquelas 3 técnicas de PNL, que eu tenho certeza que você vai alavancar o seu resultado de vendas. É o que dá certo para mim, é por isso que eu trabalho com vendas há 16 anos, e eu não troco o meu serviço, a minha profissão, por nenhuma outra, porque é uma profissão muito prazerosa, uma profissão que toda empresa, toda indústria precisa, todo ramo precisa ter um vendedor e alguém que leve oferte, que leve o propósito da empresa, que leve o propósito do produto para o cliente final. E você é essa pessoa. Então, estude todos os dias um pouco, acompanhe, nem que seja minimamente um conteúdo de 5, 10, 15 minutos. Tenha um tempo para o seu estudo. Invista em você, estude, leia livros, busque conteúdos no YouTube, pesquise sobre vendas, pesquise sobre técnicas de venda, aprimore e tenha ação, né? Porque não adianta você ficar olhando o meu conteúdo aqui no YouTube e não colocar em prática no seu próximo dia. Você entrar numa venda da mesma maneira e sair dela da mesma maneira que você já faz, você vai ter os mesmos resultados. Então, coloque as dicas que você aprendeu em ação imediatamente. No próximo cliente, você já tem que aplicar para você ver se dá ou não dá certo. A grande verdade é que quando você tem a ação, o resultado ele vem, você está plantando. Então plante certo para você colher os resultados certos. Eu espero que esse conteúdo de hoje tenha ajudado vocês e eu gostaria de agradecer mais uma vez por estar aqui passando essa minha experiência, e quero que vocês continuem me acompanhando no canal. É muito importante para mim o seu like. Eu já pedi aí no começo do vídeo, estou pedindo novamente. Deixa o seu like para mim e continua me seguindo, porque eu vou continuar postando aqui no canal mais conteúdo, com mais dicas de vendas, mais macetes, e eu tenho certeza que vai fazer o resultado, você vai ter um resultado melhor e um resultado surpreendente aí nas suas vendas, tá bom? Por hoje é só, eu desejo para vocês uma semana abençoada, continue me seguindo que amanhã tem mais.